E aí, meus amigos, vamos continuar no nosso curso Revisão Final, PGE São Paulo, prova dia 20 de maio. A gente vai tratar agora sobre o processo judicial tributário. Já tratamos dos tributos, tratamos de ICMS, PVA e TCMD. Agora vamos falar de um tema muito interessante, muito cobrado e que normalmente é aquilo que vem, que mais despenca nas provas objetivas de qualquer tipo de concurso. E também na PGE São Paulo, analisando os últimos concursos da banca. Obviamente que há sempre uma alteração naquele professor que é o examinador, mas o tema processo judicial tributário e suas implicações cai com muita frequência em qualquer prova objetiva e, obviamente, isso também é refletido em segundas e terceiras fases, em fases subjetivas e orais. Beleza? Hoje a gente vai falar, eu dividi essa aula em duas para que a aula não fique muito comprida. Uma das aulas, quem está aí na nossa live vai poder acompanhar. Então, uma das aulas é a seguinte: processo judicial tributário. A gente vai começar com a primeira pergunta. Se é possível a formação de CDA sem um processo administrativo prévio? É possível? É possível sim, decisão do STJ. O STJ disse o seguinte: a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade da certidão de dívida ativa nos casos de tributo sujeito ao lançamento de ofício. A discussão aí ela pode ser, e a gente já falou disso nas aulas passadas, quando se trata de IPVA, por exemplo, ou de IPTU, o lançamento é de ofício e ele se perfectibiliza pelo quê? Pelo envio do carnê ao contribuinte. Eu falei quando a gente tratou de IPVA e quando tratou do termo inicial de prescrição, que o IPVA era constituído, e a gente não mais falava em decadência, pelo envio do carnê. Havia um prazo para pagamento e dali em diante, do dia seguinte ao vencimento, que se materializava a data de constituição definitiva daquele crédito tributário, começava-se o quê? O prazo da prescrição, previsto no artigo 174 do CTN, que conta-se 5 anos, a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Se é possível um lançamento de ofício pelo mero envio do carnê, no caso do IPTU e do PVA, é possível também que esse lançamento conduza, em algum momento, não havendo o pagamento do crédito tributário, à inscrição em dívida ativa e formação do título executivo por meio da CDA, que não é nula, é válida, e assim decidiu o STJ em 2013, informativo 531, questão interessante para ser cobrada em prova objetiva, e por isso a gente trouxe. Trago mais um ponto interessante. É constitucional o protesto da CDA, isso é batido, isso é fácil, mas é recente e é tema que pode ser cobrado. A execução fiscal é o meio ordinário e judicial de cobrança da dívida ativa nos estados, na União, nos municípios. Você inscreve em dívida ativa e tem, por meio disso, o rito mais célere e mais, queira ou não, favorável à Fazenda Pública, porque ali há algumas prerrogativas. A intimação, por exemplo, para pagar ou garantir, e não intimação para embargar. 5 dias a pessoa tem para embargar ou garantir. Desculpa, para garantir ou pagar. Garantindo, começa o prazo de 30 dias para embargar. Então, além dessa cobrança judicial, é possível também que se desenvolva uma cobrança extrajudicial do crédito tributário ou não tributário inscrito em dívida ativa. E, normalmente, isso tem se dado nos estados por meio do protesto ou da negativação por meio dos cadastros privados de negativação de contribuintes, de pessoas, de cidadãos. O que o STF disse? O ministro Barroso foi o relator e disse: o protesto das CDAs constitui mecanismo constitucional e legítimo para a cobrança do crédito tributário, não restringindo de forma desproporcional os direitos garantidos aos contribuintes. Ou seja, o STF disse que não configura sanção política o protesto da CDA. E aí eu te pergunto, e isso é a cereja do bolo. Se a pergunta se é constitucional ou não o protesto já está meio batida, essa que eu te trago é nova. É obrigatório o protesto para o ajuizamento da execução fiscal? Isso seria uma condição necessária? Isso ainda não foi decidido de forma definitiva pelos tribunais superiores, até porque essa discussão não é forte e eu acredito que ela não vai chegar lá em cima. Mas há uma discussão nos juízos de piso e nos tribunais de segunda instância se é obrigatório ou não o protesto para ajuizamento. Alguns juízes vieram e disseram: se você tem como cobrar administrativamente por meio do protesto, você só pode ajuizar a execução fiscal
se me comprovar que já protestou ou já negativou esse cara em algum cadastro privado. Se não, você não vai poder ajuizar essa execução fiscal, não. E aí eu te digo, não é obrigatório o protesto da CDA, porque esse não é um requisito previsto na Lei 6830, que é a Lei de Execução Fiscal. Você vai entender como a jurisprudência se manifesta sobre os requisitos para ajuizamento da petição inicial quando a gente tratar de algumas súmulas do STJ um pouquinho mais à frente ainda nessa aula. E você vai ver que a conclusão necessariamente para essa pergunta, se um dia ela chegar nos tribunais superiores, vai ser nesse sentido. PGE São Paulo, banca feita por procurador do Estado. Questão legal de ele cobrar, por mais que não esteja sendo tratada em tribunais superiores ainda. Ele pode tratar buscando de você a interpretação justamente da Lei 6830, a Lei de Execução Fiscal, ou até trazer isso numa segunda fase. Beleza? Faço mais uma pergunta a vocês. Inscrição em dívida ativa suspende o prazo prescricional? Isso caiu na PGE de Pernambuco, semana passada. Se a inscrição em dívida ativa, o que é que ela fazia com a prescrição? E a resposta que eu te dou é nada, se o crédito for tributário. Porque existe a discussão. Artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Execução Fiscal, a Lei 6830 do ano de 1980, ela define que a inscrição em dívida ativa suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito por 180 dias. Ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de fim do prazo dos 180 dias. E aí, em algum momento, se tentou levar o entendimento de que isso se aplicava também aos créditos tributários. O que é que se decidiu no fim das contas? Se decidiu que somente se aplica essa suspensão do prazo prescricional prevista na Lei 6830 aos créditos não tributários. E aí vale registrar. Somente os créditos não tributários é que podem... Melhor dizendo, tanto créditos não tributários quanto créditos tributários podem ser inscritos em dívida ativa e cobrados na execução fiscal. Somente os créditos não tributários têm essa suspensão. E por que não os créditos tributários? Porque para falar sobre prescrição e decadência tributária, exige-se lei complementar, e a Lei 6830 de 1980 é uma lei ordinária e recepcionada como lei ordinária, diferentemente do CTN, por exemplo, que é a lei complementar que foi recepcionada como lei complementar, melhor dizendo, e que trata sobre prescrição e decadência com legitimidade. Beleza? Isso aqui caiu na PGE Pernambuco, prova CESP, fim de semana passado, se eu não me engano. Lei 6830 de 80, e aí traz aquilo que eu acabei de dizer. A petição inicial, ela precisa do demonstrativo do cálculo daquela CDA, e ela precisa indicar CPF, RG ou CNPJ do devedor, do executado, do contribuinte que está sendo executado, está sendo réu naquela execução fiscal. Súmula 558 e súmula 559. Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida pela falta de indicação de CPF, RG ou CNPJ. E o fundamento é porque não há essa previsão na Lei 6830. E súmula 559, em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução de petição inicial com um demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no artigo 6º da Lei 6830. Então, a jurisprudência se manifesta de forma restritiva no que tange aos requisitos para ajuizamento de uma petição inicial de execução fiscal. De forma que não é necessário que você traga o demonstrativo do cálculo, sendo o suficiente que você traga a certidão de dívida ativa com aquele espelho em que estão os requisitos previstos no artigo 6º da Lei 6830, que eu recomendo você ler. Você que vai fazer prova objetiva, prova subjetiva de procuradoria, e não tiver lido ainda a Lei de Execução Fiscal, a Lei 6830, pare tudo. Você vai estar me assistindo aí no nosso curso online. Pare o que você vai fazer, pode dar um pause, ir lá no seu Vademécum, puxar uma abinha aí no seu navegador, abrir a Lei 6830, você vai perder 10 minutos lendo essa Lei 6830 e vai acertar um monte de questão em prova objetiva só pela leitura da lei. Beleza? Leitura obrigatória da lei, gente. Lei 6830. Se você não leu, lê agora, dá tempo. Lei curta, lei muito curta. Não tem como você não saber tudo sobre a Lei 6830. Vamos lá. Seguindo naquilo que seria um trâmite da execução fiscal. Na execução fiscal a gente ajuiza, o devedor, como eu já disse, ele é citado para pagar ou garantir bens em 5 dias, o fazendo, ou seja, garantindo, pagando acabou, está quitado. Acabou, extinção, crédito tributário, uma das formas é pelo pagamento, qualquer tipo de dívida se extingue pelo pagamento. Não pagou, mas quis garantir.
A gente vai tratar disso ainda mais à frente. Mas ele quis garantir e trouxe uma certa garantia. E ele pode agora fazer o quê? Artigo 16 da Lei 6830. Ele pode embargar a execução, se ela estiver devidamente garantida. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os prazos já já. Mas ele não pagando e não garantindo, o que é que a gente faz? A gente, Fazenda Pública, você que vai ser procurador do Estado de São Paulo, atuando lá no contencioso fiscal, atuando na execução fiscal. Você vai pedir a penhora. Isso vai pedir a penhora de quê? A penhora pelo sistema Bacenjude, que é a penhora de banco, a penhora de numerário, a penhora de dinheiro. Isso é o primeiro na ordem de bens a executar, a serem penhorados, tanto no CPC quanto na Lei de Execução Fiscal. Artigo 11 da Lei de Execução Fiscal tem o dinheiro como primeiro na ordem. E a pergunta que eu te faço é, e essa eu faço para o professor Francisco Braga, que curte muito quando eu falo de penhora, ele diz que é o tema mais importante dessas aulas de direito tributário, penhora. Ele disse que eu podia falar um curso inteiro sobre penhora, mas eu vou falar pouco hoje, porque ele não está merecendo não, é o professor de constitucional aqui do Revisão PGE. Eu vou falar um pouquinho de penhora, porque não vai cair muito na sua prova da PGE São Paulo. Penhora de dinheiro, matriz e filiais, é possível? STJ em recurso repetitivo. O STJ disse que o estabelecimento empresarial, que é o que diferencia quando a gente trata de penhora ou de matriz e filial, ele é objeto de direitos e não sujeito de direitos. Apesar de cada filial, da filial e da matriz terem CNPJs distintos, elas representam uma mesma unidade patrimonial. Olha aqui o que ela diz. É possível a penhora de valores depositados em nome das filiais. É possível, quando você está processando ou executando a matriz, penhorar débitos valores em nome da filial. Para esse fim, o STJ definiu que os estabelecimentos empresariais, eles eram objeto de direitos e não sujeito, e ele disse o seguinte: irrelevância no que diz a unidade patrimonial da devedora. É uma pessoa jurídica só, então todos os bens de todas, matriz ou filial, devem responder pela execução. Seguindo, súmula 435, batidinha mais importante para a sua prova. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. É uma hipótese do artigo 135 do CTN, 135, inciso 3. Ele diz que você pode responsabilizar os sócios se houver infração à lei, contrato social ou estatutos na atuação daquele gerente, daquele administrador. Se há essa infração à lei, e qual é a infração à lei prevista pela súmula 435? É justamente o encerramento irregular daquela empresa. É permitido, então, o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio. Beleza? Súmula 435 da STJ. Ah, professor, mas essa súmula 435 do STJ se aplica e ela foi feita com base em créditos tributários, obviamente, porque a gente está falando aqui do artigo 135 do CTN. Mas aí eu trago para vocês um julgado que vai fazer com que você acerte a questão difícil da prova da PGE São Paulo. A fácil é 435, que é súmula antiga. Ah, tá certo, o julgado é antigo também, 2014, mas isso aqui eu nunca vi em prova. E a pergunta é a seguinte: em recurso repetitivo, desculpa, a situação que eu trago para vocês é o seguinte: e se for um crédito não tributário, é possível redirecionamento para o sócio também quando há um encerramento irregular? E o STJ disse que sim. Quando a sociedade empresária for dissolvida irregularmente, é possível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da pessoa jurídica executada, mesmo que se trate de dívida ativa de natureza não tributária. Beleza? Dívida ativa de natureza não tributária é um exemplo. Uma multa ambiental pode ser cobrada em dívida ativa, a multa do TCE, uma multa do TCU, enfim, pela União também. Beleza? Agora eu vou trazer para vocês, e aí continuando, a gente estava falando sobre penhora. Ah, uma penhora, o que é que surge? Surge uma discussão, uma delas vai ser sobre fraude à execução. Eu tenho meus bens, a fazenda vai me executar, o que é que eu faço? Esperto todo, vou e me livro dos bens. Aí, mais à frente, a Fazenda Pública vai e penhora aquela casa que eu me livrei. Eu passei para terceiro. O terceiro vem e falou: opa, amigão, tenho nada a ver com essa execução da Fazenda Pública contra o professor Leonardo, não. Eu caí de gaiata aqui no navio, não tem nada a ver com isso. Devolve meu bem, tira essa constrição sobre ele.
Aí eu vou trazer para vocês a súmula 375 do STJ. Não pare de assistir se você está assistindo agora, porque essa súmula 375 do STJ tem uma situação importante. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Essa súmula 375 do STJ não se aplica ao direito tributário. É isso que eu quero que você lembre. Ela não se aplica ao direito tributário. Ok? Isso aqui, essa súmula, ela foi editada com base nas regras de direito civil, certo? Nas regras de direito civil você tem que buscar a boa-fé do terceiro adquirente, e daí seria necessário provar que havia o registro, e por isso o terceiro comprou sabendo, porque está registrado, ou que ele agiu de má-fé nessa aquisição ou nessa alienação por parte do executado, do devedor. Aí eu trago para vocês o que rege o direito tributário quanto à fraude à execução, é o artigo 185 do CTN, que diz que presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. O marco temporal é a inscrição em dívida ativa. Inscrito em dívida ativa o débito, e você lembra, não é registro não é registro da execução, não é registro de hipoteca, não é anotação em lugar nenhum, não é o início da execução fiscal, é a inscrição em dívida ativa. Estando o débito inscrito em dívida ativa, não é possível mais a alienação ou dilapidação desse patrimônio, sem que isso configure fraude à execução, no que se refere, e aí é bom você lembrar, no que se refere ao direito tributário, no que se refere aos créditos tributários. Beleza? Finalizando com uma súmula recente e muito provável de cair, trazendo ali o conceito do artigo 185A do CTN, que prevê a decretação de indisponibilidade dos bens pelos juízes. A súmula 560, ela traz assim, o artigo 185A, ele prevê a decretação de indisponibilidade. A discussão era, é possível decretar a indisponibilidade de todos os bens dos sócios? Em que momento isso pode, dos sócios não, dos devedores, em que momento isso pode ser feito na execução fiscal? A STJ veio e pacificou a questão. A decretação da disponibilidade dos bens e direitos, prevista no artigo 185A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências em busca de bens, das diligências ordinárias. E quais diligências são essas? O STJ veio e trouxe que são busca de ativos financeiros, ou seja, penhora pelo sistema Bacenjude, expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran. Significa o quê? Pesquisa de dinheiro, pesquisa de veículo e pesquisa de imóveis. Se você fez essas três fazenda pública, agora você já pode pedir a decretação da disponibilidade e, com base na súmula 560 do STJ, ela vai ser deferida decretando a disponibilidade dos bens e direitos daquele devedor, artigo 185A do CTN, com a interpretação conferida pelo STJ. Bom, gente, essa é a nossa aula, revisão final, PGE São Paulo, a todo vapor, a gente vendo aqui. A gente tratou já dos tributos, já tratou da legislação estadual, quando falou em PVA e TCMD. E agora a gente continua com o processo judicial tributário. Na próxima aula, lembrando que eu dividi ela em duas, processo judicial tributário, e ainda temos mais 4 ou 5 aulas de direito tributário, gravando todas hoje, para você acompanhar, e sendo disponibilizadas na segunda-feira, para você acompanhar aqui no Revisão Final, para a PGE São Paulo. Um grande abraço, a gente se vê na próxima aula, gente.